A arte de rua tem sido cada vez mais vista com bons olhos ao longo dos últimos anos, Sim, e gente. quando ela é bem feita pode ser super linda ou incrivelmente hilária, Ah, isso é desde bonito, muito impressionantes bonito. obras de arte até pequenas e inteligentes mudanças na cidade. Aí vão artes de rua geniais que farão você sorrir. Pobre Bob Esponja. Claramente ele não aprendeu a atravessar a rua em segurança em sua curta vida sobre a Terra. Eis Nossa, aqui o ficou local do incrível, seu gente. último Ficou descanso. muito, muito, Adeus, muito Bob. bonito. Essa arte é tão complexa que é uma pena que seu efeito seja perdido quando o galho que estava por trás não correspondia mais à pintura. O artista russo Alexei Menshikov estava comprometido em eternizar esse trabalho e tirou uma foto para mostrar como estava originalmente. Imagine dar um passeio e encontrar esse carinha tão gentil varrendo as folhas do seu caminho. David Zin é um artista de rua em Nossa, 3D que ficou muito ilustra esse bonito, gente, pequeno eu gostei, alienígena gostei. verde, fazendo todos os tipos de travessuras pela cidade, sem dúvida iluminando o dia de qualquer um que o encontre. É preciso ter um olhar atento para transformar algo totalmente comum em uma obra de arte fantástica, e esse post foi definitivamente transformado para o melhor. Não é todo dia que você vê uma vaca sendo sequestrada por um OVNI, por isso vale a pena parar para apreciar essa arte de rua hilária. Por incrível que pareça, a próxima arte que mostraremos não usou nenhuma tinta, tornando ela ainda mais brilhante. Tudo que o artista precisou para fazer esse desenho de um jacaré foi de um caminhão sujo e seus próprios dedos. Tenho certeza que o dono do caminhão também adorou. Melhor do que escrever, me lave. Este pequeno poste de estacionamento agora parece ter saído das páginas de um desenho animado, graças a um artista de rua inteligente. Só foi preciso algumas faixas de tinta colorida para transformar esse velho tubo de metal em uma torneira de cores. Confira esse cano velho, que também está lançando um arco-íris direto na rua, exibindo belas formas de crochê. Quem diria Gente. que a arte de rua genial poderia Não, ser tão isso aí simples? é muito bonito. Vemos muito placas de incrível. todos os tipos durante o dia inteiro. Então você notaria se visse uma placa meio diferente? Olha só, por exemplo, essa placa de local para troca de bebê, a qual foi um pouco longe demais ao colocar o dispositivo como um tipo de transformador de bebês em gatos. Eu gostei da piada, para ser sincero. Adicionar um pouco de personalidade a um ambiente urbano não requer uma transformação em grande escala. Basta olhar para essas caixas de luz que foram dotadas de expressões semelhantes a desenhos animados. Não tenho certeza se colocaram as garrafas Incrível, depois, incrível, ou se incrível, esse é mesmo o motivo pelo qual esse cara da direita está tonto desse jeito. O contexto pode ser a alma de uma obra de arte, e quem fez esse desenho definitivamente sabia muito bem disso. Um prédio incendiado foi trazido de volta à vida com uma pequena inclusão. Um dragão vermelho em miniatura claramente capaz de causar um incêndio com seu poderoso bafo de fogo. Ninguém sabe exatamente para que servem esses padrões nas paredes de concreto, além de deixar os muros um pouco mais bonitos, mas um gênio criativo em Osaka, no Japão, levou as coisas para outro nível, Mentira. transformando um deles em um delicioso sorvete. Ele até colocou uma sombra atrás da casquinha para dar água na boca de quem visse. A princípio, parece que não existe nada demais nessa estátua, além de ser um semeador de grãos na Lituânia, mas dá uma Bonito, outra olhada bonito, assim bonito, que o bonito. sol tiver se posto e a cena ganha vida. O artista de rua Morfai posicionou uma série de estrelas na parede de forma que elas parecem vir da sombra do homem à sua frente, dando mágica a essa estátua até então normal. O humor costuma percorrer um longo e inusitado caminho, e não há dúvida que essa engenhosa obra de arte desperta um sorriso no rosto de quem passa. Esse bloco de concreto parece ser o objeto realmente perfeito para essa recriação de O Grito, de Edvard Munch. Esse tijolo versátil também aparece nessa simples, mas incrível arte de rua, a qual consegue captar a dor de um poste que é atingido no olho. Exemplos como esse jogam a nossa tendência humana de ver rostos em objetos do cotidiano conhecidos num efeito chamado pareidolia, responsável pelo conceito de diversas artes de rua. Se você viu O Iluminado de Stanley Kubrick, esse detalhado grafite deveria ser suficiente para você sair correndo de medo. É quase como se o próprio Jack Nicholson estivesse escondido nas sombras atrás da porta, Não assisti, com gente. certeza sendo o suficiente para assustar quem passa distraído por ali. Essa encantadora arte de rua é produto de alguém com imaginação suficiente para ver dois tufos de grama como dois pompons de líderes de torcida. Essa garotinha animada com certeza ilumina o dia de qualquer um que passa por ela, mas imagina só se a grama fosse pintada de rosa. Essa simples arte de rua do artista espanhol Pejac com certeza pode ser uma forte obra política, mostrando o mundo literalmente indo pelo ralo. Uma simples enchente é capaz de transformar essa brincadeira em realidade. Prestar um pouco mais de atenção aos ambientes que frequentamos pode revelar algo tão surpreendente quanto isso aqui. Essa arte de rua faz parecer que o ambiente urbano está sendo retirado, revelando um tipo de portal para um mundo verde e lindo. Queria que fosse fácil assim. Essa engenhosa transformação de um estacionamento comum em um monte de dentes de leão enormes é uma obra do artista de rua Rhodes Worth.
que transforma as ruas de Montreal em sua própria tela de Nossa, pintura, foi incrível, desde incrível. faixas de pedestres na forma de peixes até insetos maiores que nós. Roadsworth é o responsável por obras de arte incríveis e criativas nas ruas. Se você já desejou ter faixas de pedestre mais criativas, ou já se perguntou o que deve ter no final das linhas amarelas, aí vai a resposta. Grafiteiros possuem a capacidade de transformar até os ambientes urbanos mais comuns em obras de arte. E esse ralo se tornou a inspiração para uma instalação de arte anatômica. Acho que todos concordamos que a rua fica muito melhor com os restos de um esqueleto rosa brilhante Nossa, pintado nela, foi né? incrível. Às vezes, um pouco de inteligência é tudo que você precisa para trazer algo de volta à vida, como fica comprovado com essa pintura toda desgastada, que foi colocada como sendo comida de alguns Pac-Mans. O proprietário dessa casa definitivamente não terá problemas para explicar como encontrar a casa. Aquela cheia de Pac-Mans na parede. E olha só, esse impressionante mural de escadarias na cidade de Valparaíso, no Chile. Horas de trabalho devem ter sido necessárias para pintar cada cena à mão, transformando esse local numa galeria de arte em degraus. Muito planejamento deve ter sido necessário para fazer esta arte na neve, a qual usa um poste para criar uma visão em 3D. O produto final é impressionante quando visto de cima, parecendo até que um gigante jogou seus óculos do céu. Esse grafite é uma forma hilária de brincar com campanhas anti-fumo, mas quem pensou nisso deveria estar morrendo de fome. Quem imaginava que era preciso apenas uma linha reta para transformar o símbolo universal de proibido fumar em uma fatia de torta? E parece que a ideia vem fazendo sucesso por aí. Se você mora em uma cidade grande, deve ter visto esses padrões irregulares espalhados pelas calçadas. Essas coisas são chamadas de pavimentação em braille, pois ajudam os deficientes visuais que possam detectar uma mudança ou obstáculo na calçada. E essa arte de rua leva as coisas a um outro nível totalmente incrível. E aí, reconhece a cena? Não vi, Alguém mas teve não, que esse gastar não. uma quantidade enorme de tempo em um banheiro público para criar essa obra de arte genial. Mas olha, preciso dizer, valeu muito a pena. Esses lábios no estilo dos Rolling Stones se encaixam Incrível. perfeitamente com a expressão de Incrível, Trump. incrível. Uma verdadeira obra-prima. Essa arte aqui, de tão simples, é super prazerosa de se olhar. Até esses blocos de pedra do lado não são suficientes para tirar a ilusão de que se trata mesmo de um interruptor gigante. Só cuidado para não machucar as mãos. A arte de rua que interage com o ambiente ao invés de simplesmente desfigurá-lo é ainda mais interessante. Esse gato da Alice no País das Sim, Maravilhas isso é grafitado arte. foi colocado Isso é arte, certinho sem para que dúvida. parecesse que ele está sentado em um galho. Só não deve ter muita graça num dia nublado. Aí vai outro exemplo de grafite que conta uma história de como essa caixa de luz, toda em ruínas, chegou a esse ponto. É claro que o que aconteceu foi que a caixa foi invadida por um ladrão de desenho animado, que agora está andando por aí com os fios elétricos. Aqui vai um pouco de matemática básica para você, caso você esqueça das continhas de aritmética mais simples. Essas janelas tampadas com tábuas seriam uma visão meio desagradável se não fosse esse artista sagaz ter decidido transformá-las em uma equação matemática visual. A parte genial dessa foto não é o grafite que está na parede lá atrás, mas sim uma coisinha tão sutil que você talvez não perceba a princípio. O artista de rua Gogel Mogel adicionou uma auréola dourada perfeitamente posicionada nesse ponto de ônibus, interagindo com qualquer um que tenha a sorte de se sentar embaixo dela. Os anjos estão entre nós. Mesmo os menores retoques podem fazer uma enorme diferença. Basta olhar para essa versão em miniatura da famosa cena do Empire State Building de King Kong. É preciso de uma percepção muito criativa do mundo para pensar essa pequena estrutura como sendo um arranha-céu de Manhattan, algo digno de um artista inovador. Essa arte de rua é simplesmente incrível e transforma o muro em uma tela de computador. O artista viu nessa tela a oportunidade perfeita para recriar o clássico aviso de "Sem internet" do Google Chrome. O artista incluiu as mensagens: "Não entre em pânico, olhe à sua volta e interaja com a realidade." O ponto de partida perfeito para um dia mais feliz. Em um dia normal, um espaço faltando, um ladrilho com musgo e água não atrairia muita atenção. Mas um pouco de imaginação e uma canetinha transformaram essa calçada em algo super criativo e provocante. Com os dizeres: "Isso é uma mini floresta tropical." Essa arte faz a gente imaginar um ecossistema inteiro lá dentro. Os artistas de rua precisam de um olhar atento para identificar o potencial da vida urbana ordinária. E esse arbusto proporcionou a oportunidade perfeita para um grafite hilário. A própria Marge Simpson ficaria orgulhosa dessa peça artística, e talvez ela devesse tentar atingir o seu cabelo de verde. Tem algumas coisas que só de serem desenhadas já são engraçadas, como é o caso dessa arte de rua. No mínimo, o suficiente para tirar um sorriso de qualquer um que passa por ali. Se a pessoa não riu logo de cara, assim que ela ver o jeans embaixo do bonequinho, não vai ter jeito.
Praticamente qualquer objeto inanimado do cotidiano pode receber um par de olhos e ganhar vida, mas poucas coisas iriam ficar tão perfeitas assim como essa torneira em uma praça. 2 olhos e uma boca, e ela se parece um desenho animado com o nariz escorrendo. Essa obra de arte é uma pequena fatia da mãe natureza escondida em um ambiente urbano. A estudante de arte chinesa Wang Yue criou uma bela cena do pôr do sol dentro de um tronco de árvore, que definitivamente vai adicionar uma pitada de beleza às poluídas ruas dessa cidade. Você já reparou que os postes de rua de concreto são a forma perfeita para uma réplica de arte de rua dos cabelos azuis de Marge Simpson? Essa pintura realmente faz parecer que a Marge dos Simpsons está emergindo debaixo da rua. É preciso um raciocínio muito rápido para conseguir transformar um acidente imobiliário urbano em uma incrível obra de arte como essa. Esse anúncio acabou caindo e ficando para fora de sua moldura original, e antes que alguém arrumasse, um artista o transformou nessa bela cena, usando uma silhueta que se parece ao Peter Pan. O artista de rua Tom Bob está transformando as ruas da cidade de Nova York em um playground colorido com incríveis grafites e transformações como essa. Caixas de luz esquecidas e canos enferrujados se tornam a base para personagens de desenhos animados extravagantes e vibrantes como esse cara aqui, que certamente anima a manhã de qualquer pessoa. Olha só esse vendedor de relógios roubados. E o que dizer desse alçapão interativo com uma mosca gigante sendo esmagada? Se levar o lixo para fora te parece uma tarefa chata, por que não contratar um artista de rua para transformar suas lixeiras sem graças em monstros comedores de lixo como esse aqui? Essa obra de arte inteligente e criativa, além de muito bonita, pode servir para encorajar você a sair e tirar o lixo para fora.